Olha só, a deputada Érica Malunguinho já está aqui nos bastidores, então vamos botá-la, subi-la aqui no nosso barco. Boa tarde, deputada, tudo bem? Que Boa prazer tarde. conhecê-la. Prazer tudo meu. Tudo bem não tá, né? Esse país está insalubre demais para a gente estar bem. Mas pergunta assim, tá tudo bem? Eu falo, não. Mas tá ruim? Eu falo, não. Assim, mas estou em estado de alerta. Eu sempre falo assim, minha saúde está boa, né? Que é o mais importante nesses tempos de hoje, a gente está com saúde. E eu falo sempre para as pessoas aqui, deputada, que a gente não pode perder nem a capacidade de se indignar, nem a capacidade de rir, porque senão a Exato, gente morre. exato. Até porque tem algo de muito trágico e muito cômico na situação que a gente está vivendo, né? Se a gente for Assim, analisar essa estrutura de poder e essa construção de poder por esse erro da história, é patético. É patético. Assim, se não fosse sério, se ele não tivesse uma caneta na mão, se ele não fosse o chefe, né, máximo da nação, a gente poderia ficar dando risada. O problema é que ele está com a caneta na mão, né? Mas é ridículo. Então a gente tem que rir um pouco, sem dúvida. Sem dúvida. nossa. Deputada, eu vi no teu. Eu queria te apresentar um pouquinho aqui para o público do programa. Eu vi que você foi a primeira deputada trans da Assembleia Legislativa, né, em 2018, e também é mestre em Estética e História da Arte pela USP, né? Uma formação sólida. Você sabe que é uma coisa que eu me chateio muito, Érica, quando setores da esquerda falam, criticam a tal identitarismo, né? Entre aspas, porque eu vejo vocês como um sopro de esperança no Brasil, sabe? Todas as mulheres trans que eu entrevistei aqui no meu programa ou em outros programas são pessoas, gente, muito bem formadas, com outro nível de atuação política. É triste comparar você com alguns deputados federais que temos aqui em Brasília. Então, assim, eu fico muito feliz de ver você tendo chegado ao parlamento, sabe? Obrigada, Sinara. E olha só, tem uma coisa que você está falando sobre a questão da formação, de ser cuidadosa com tudo aquilo que fala, com o que propõe em termos de questões, né, legislativas. E eu tenho que me deparar com os projetos de uma página mal escrito, que não fala nada com nada. Sabe, eu com minha equipe, a gente dá 3 voltas e meia no mundo, parece uma tese de doutorado sendo defendida, e aí eles me vêm com coisas estapafúrdias e que conseguem uma tramitação célere na casa. Enfim, isso é horrível, horrível. E só para fazer uma pequena correção propositiva, eu sou a primeira deputada trans da LESP, mas precisa fazer uma denúncia, que eu sou a primeira deputada eleita no Brasil sendo uma pessoa trans. Ah, você foi a primeira brasileira, foi? No Brasil, exatamente. Isso é Então muito você abriu importante. caminhos, né? Você foi aquela que abriu caminhos. Quase um Exu. Antes de mim, a gente teve a Tapeti, na cidade de Colônia, no Piauí. Ela foi vereadora por 2 legislaturas seguidas e foi candidata, se não me engano, à prefeitura. E também a gente teve Madalena, que eu não me engano, não lembro se é de Sorocaba, do interior de São Paulo, também vereadora. A diferença delas, embora elas que abriram os caminhos, obviamente, mas eu venho com um discurso explícito e radical em relação a gênero e raça. Né? Isso, obviamente, não destitui ou diminui a importância Claro. delas na história, mas diz sobre essa questão que você falou da ideia de identidade, como esse discurso é importante ser assimilado à medida que a gente entende que a identidade diz respeito a registro, diz respeito à história, diz respeito a algo que constrói a identificação. Então, se a gente clama pela identidade e eu me auto-identifico, é porque essa identidade ela é carregada de registros e, infelizmente, esses registros dizem respeito à violência, a opressões, etc. Então, o discurso da identidade é um discurso de rompimento de violências estruturais e identificáveis, assim como o privilégio
e quem não sofreu essas violências também são identificadas, só que não querem ser racializados nem colocados no lugar de gênero. Na verdade, o patriarcado está em crise, né? Porque eles sempre são os homens brancos no poder e estão as mulheres pretas, as travestis, reivindicando o seu lugar neste lugar. Sim, você sabe que eu estava lendo, vou até mostrar aqui para as pessoas, Herbert Marcuse em quadrinhos, muito bom. E ele era um intelectual que ele influenciou muito a Angela Davis, né? Uhum. E ele falou quando a Angela foi presa, ele chamou a atenção sobre o feminismo, né? E ele fala o seguinte: a libertação das mulheres é o movimento mais importante e potencialmente mais radical que temos hoje. Isso era nos anos 60 e continua, né? Eu acredito que o movimento das mulheres, e sobretudo das mulheres negras, é um movimento em que eu coloco muita esperança, né? Eu acho que vocês vão nos salvar. Vocês são nossas heroínas. Vocês são nossas heroínas. E aí, Érica, saiu uma matéria de capa na Economist a semana passada que me deixou muito assustada, né? Tem a capa da Economist, não tem, Gui? Que eles falam sobre o perigo, olha só, a ameaça da esquerda iliberal, ou seja, autoritária. E o discurso da Economist é igualzinho o da direita liberal e da extrema-direita no Brasil, né? Culpando as minorias e as pessoas que falam em nome das minorias, ou maiorias minorizadas, pelo que está acontecendo na política. Então, eles elegem um homem negro, né, que é um pensador negro, e uma mulher branca que critica a branquitude por seu racismo estrutural. Eles elegem eles como exemplos de que está fazendo mal aos Estados Unidos, sabe? Uhum. E aí as duas referências que eles pegam internacionais, dizendo que a universidade está cheia de professor que fica falando essas coisas e tal, uma coisa assim, um macartismo puro. É justamente o Herbert Marcuse e Paulo Freire. Você acredita nisso? Quer dizer, existe um discurso internacional contra o surgimento de pessoas, de representantes das minorias em ascensão, que está acontecendo nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil também, né? Sim, é uma tentativa de destituição, porque primeiro que a gente tem algo que não precisa de muita teoria para responder. A gente tem um mundo acontecendo, a gente tem um país, a gente tem cidades, a gente tem diversos territórios. E a gente, qualquer pessoa com sã consciência, ela vai dizer: existe um problema, a miséria é um problema, a violência é um problema, estupros são um problema, assim, racismo é um problema. Todo mundo sabe que isso daqui, né, está sendo sustentado por um fio de cabelo de sapo. Agora, me digam, quem foi que geriu, quem foram os gestores deste planeta no decorrer da história, se não os mesmos homens brancos de sempre? Então, assim, não precisa de uma teoria complexa para dizer que essa gestão autocentrada, essa gestão narcísica, né, que é o pacto narcísico da branquitude, como diz a nossa intelectual Cida Bento, ela resultou exatamente nesse projeto de mundo e de sociedade que é violento, que é apático e que é doente. E não me assusta, né, pelo próprio princípio, né, narcísico, que Narciso ache feio o que não é espelho, como diz Caetano, e, obviamente, tente destituir os discursos insurgentes fundamentais, que são fundamentais, e que trazem a cara daquele que eles disseram que era o outro, na verdade somos nós, à tona, não só como... incomoda, né? Sim, mas não é só como... O problema é que nós não somos mais, não queremos mais ser destino das políticas públicas construídas por eles, e sim escreventes. Porque tem uma questão de divisão da inteligência, do conhecimento, do fazer, do saber fazer, que é essencial. Sabe uma coisa, outra coisa simples? Quem projeta ônibus tem que andar de ônibus, gente. Assim, como básico, né? Como é que você vai construir políticas para mulheres se você não... Eu não estou falando que outras pessoas não possam estar junto, mas a gente precisa de olhares sensíveis e profundos para romper essas violências que elas são tão sofisticadas. Então, assim,
para mim, nada mais óbvio que esse narcisismo venha contra-atacando a nossa insurgência. Nada mais óbvio que eles ataquem principalmente os lugares de construção de subjetividade, que é escola, os lugares de construção de conhecimento, as artes. Então, assim, isso é algo já dado. Agora, o que não está dado, e que é o contragolpe Black Trans Paranauê, é como é que nós estamos consolidando um projeto político e pedagógico que não irá se dissolver na próxima tormenta. Ou seja, eu estou falando de Bolsonaro, sim. Eu estou falando que a gente... Bolsonaro é o fim, mas a gente não quer voltar também para o que... E, obviamente, eu não estou falando de Lula. Lula tem que ganhar. Ele vai ganhar essa eleição 2022, assim, isso é tácito. Mas eu estou falando da gente pactuar problemas e questões de ordem estrutural que foram deixadas de lado para que a gente não encontre espaço para que outros Bolsonaros emerjam novamente. Então, assim, precisa aprofundar, radicalizar a democracia, sim. Precisa, sim, trazer mulheres para o centro do debate. Precisam ser ministras, precisam trazer pessoas pretas para o Ministério, não é da igualdade racial. Eu estou falando para discutir economia, casa civil. Eu estou falando repartição de poder. E aí eu falo de poder, saber poder, né? Então, não é sobre executar o poder, mas a consciência, o saber que move o poder, sabe? E aí precisa trazer as pessoas que andam de ônibus para projetar o ônibus, traz para dentro. E assim, na forma, agora eu vou dar carteirada de mestre estética e história da arte. É sobre forma, mas sobre conteúdo também. Estética é isso, é forma e conteúdo, é o que está fora e o que está dentro. Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei se você viu, eu acho que você estava ocupada no começo do programa. Eu coloquei aqui alguns vídeos mostrando uma coisa que me assustou muito nos últimos dias, que foi me dar conta de que parece que os seguidores do presidente são mais malucos que ele, né? Eu fiquei muito impressionada, porque eles parecem considerar agora o Bolsonaro moderado. Moderado, meu Deus. O que você acha o que causou isso? A minha tese é de que foi a antipolítica, né? Esse discurso de antipolítica, político não presta, que não sei o quê, que levou a esse estado que parece que as pessoas estão precisando mesmo de um bolsa de van, né? Se a esquerda voltar ao poder, tem que dar a bolsa de van para todos. Eu estou vendo muita loucura, assim, muita gente fora da casinha, sabe? Por que você acha que isso está acontecendo, deputada? Olha, eu vou somar com uma discussão que hoje eu postei o negócio, a Ludmilla falando que não era bolsominion. Aí rolou um monte de discussão lá, tal, não sei o quê. Eu gosto muito quando as pessoas começam a debater e tal, acho muito saudável isso. E me veio uma questão, assim, em termos de princípios éticos, sobre ética. E aí, voltando para a estética. A ética, e essa palavra ética e estética se parecem tanto, não é à toa, né? É sobre forma, sobre conteúdo. A ética que organiza, né, que fundamenta as leis, a moral e etc. E tal. A gente tem uma crise ética de um país que foi forjado a partir da morte, a partir da fome, da miséria, que pessoas precisaram achar normal roubar para conseguir, para terem sobrevivência. Né? A gente tem esse jeitinho brasileiro que a gente pode ramificar em muitos pedaços. A gente fala só da pessoa que frauda imposto de renda, mas estou falando para todo lado. Para todo lado, a gente tem um princípio ético que já é perturbado, ele já é conturbado. E óbvio que isso não vai se sanar durante um tempo. É óbvio que isso também origina Bolsonaro, mas isso já estava incrustado neste país, já estava incrustado nessa sociedade. Então, assim, não é que eles são mais malucos, né? É que a gente tem uma crise ética desde a forja desse projeto falido de nação, porque ele foi forjado por violências e a manutenção dela. E o poder, né, político, poder econômico, nunca deu conta de fazer as reparações necessárias para pactuar com essa sociedade quais são os princípios efetivos. Porque, afinal de contas, se a gente tem um pacto, mas ele é flexibilizado constantemente, não só pelo presidente, mas por fulano, por meu amigo, por não sei quem, porque as pessoas precisam sobreviver.
E assim, como é que a gente julga essa ética? Assim, eu acho arbitrário construir um julgamento moralizante em torno destes princípios éticos, porque eu acho que eles foram construídos a base da sobrevivência, a base da tentativa de sobreviver. Então, assim, a fome precisa ser sanada para a gente falar em ética, primeiro. A moradia de qualidade, a moradia decente precisa acontecer. As pessoas não podem estar na rua, morando na rua. Então, assim, para a gente começar a ver. Então, assim, é mais ou menos isso. Se eles são mais ou menos que o nazi lá, dá no Fiquei mesmo, muito impressionada. que ninguém sabe quem nasceu primeiro, o ovo foi a galinha, né? Porque ele não saiu do nada, ele saiu de uma construção aí histórica, política, cultural, que deu vazão. E a gente está denunciando racismo, machismo, faz tempo, e o pessoal fala, não, aí, olha, tá aí, personificado com a caneta na mão. Agora, eu nem sei, acho que é uma questão estrutural, sabe? Eu acho que realmente a criação de um novo pacto civilizatório. Isso é essencial, mas isso só é possível se a gente garantir o mínimo, né, as oportunidades iguais para que as pessoas possam se projetar e dialogar com o mundo, né, e questionar o mundo, né, partindo do mesmo pressuposto, né? Sim, ó, tem um superchat aqui da Silvia Nave. Ai, meu Deus. Sinara, por favor, pergunte à deputada como é conviver com Janaína Pascoal na Assembleia. Ai, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, eu vou dizer, sou uma pessoa muito Diga. honesta. Ela, pessoalmente, é um doce de pessoa. Olha como são as coisas, né? Não, é impressionante. Eu jurava que eu ia encontrar dando a bandeira. Eu falo, cadê? Cadê? E aí, nada, assim, ela é extremamente doce. Educada. É muito, muito polida, assim, muito polida. E, assim, é óbvio que eu olho para tudo e fico pensando em tudo que aconteceu e etc. Você precisa retomar isso. Porque, às vezes, ela solta, né? Mas ela, no trato, pessoalmente... O pessoal está passado aqui. Mas todo mundo me pergunta, eu falo, gente, olha, eu nunca falei isso publicamente, porque eu acho que isso ia dar algum problema, mas essa é a verdade, assim. Ela é muito doce no trato, ela é super educada, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, como você tá bonita, nananana, assim, super... Mas é isso, assim. E aí eu acho interessante, porque eu fiquei fritando, né? Como é que essa pessoa trabalha? E, no início, eu quis muito ouvi-la, porque eu não ia só pelo ranço e pelo rancor que eu tenho do golpe, sem dúvida, mas eu queria entender a mente daquela pessoa, eu queria ficar ouvindo, eu queria entender por onde se passava. E aí eu me dei conta que é uma mente, né, estudada, que tem uma organização intelectual, tudo que toda a direita que a gente vê hoje não tem, ela tem uma organização. E aí é muito sofisticado quando você percebe que o que ela está falando tem coerência ou aquilo está completamente imbuído, né? Ela está criando argumentos e querendo construir uma narrativa baseada na intelectualidade dela. Então, assim, é muito bom aprender a destrinchar isso. Porque... E é uma estratégia também, né, gente? Ela é um personagem e ela chegou onde está pelo personagem também, né, Érica? Mas ela é cruel. Ela é cruel. Ela é cruel e ela faz isso com doçura, muitas vezes, sabe? Então, assim, a perseguição dela em relação às pessoas trans não é brincadeira. Ela tem uma perseguição, sim, ela sempre procura formas de atacar, né? De criar bloqueios, fronteiras. Ah, mais isso, mais aquilo, e etc. Então, e assim, em relação à esquerda, ela é doente contra a esquerda. Assim, é aí onde o negócio ela acha que todo o mal do mundo está na esquerda, está no PT. Teve um dia que ela foi defender o menino lá, o Douglas, que é transfóbico, que me atacou logo no início da legislatura, e ela gritava assim: vocês não aceitam porque ele é um negro livre. Olha para isso.
Porque ele é um negro E livre. você não é uma negra livre. Pois é, porque ele é um negro de direita. Aí eu falei, não, peraí, querida, se organiza. Peraí, se organiza, porque assim, primeiro é discutir tua branquitude para querer dar um texto desse, né? Dizer que é liberdade de uma pessoa preta. Segunda coisa, a questão é que isso não são coisas contraditórias. Não é sobre ser esquerda e direita, é sobre consciência negra. Que a consciência negra não cabe nesse lugar, sabe? Porque a consciência negra ela é inclusive mais radical do que a esquerda. Então, por falar em consciência negra, esse final de semana, dia 12, a gente está nessa discussão aqui, né, nas redes sociais sobre o tal da passeata que o MBL está chamando, né? O MBL, cujo vereador lá, o Fernando Holliday, queria acabar com o Dia da Consciência Negra, inclusive. Você acha que a gente deve ir para a rua com essa gente, Érica? tem um ditado que diz: quem com porcos anda, farelo come. Minha mãe diz isso. Pois é, e a gente foi aprendendo também no decorrer da história que certas conciliações, certas contemporizações não funcionam. Então, assim, o que eu quero dizer que é importante que o MBL fique contra o Bolsonaro, óbvio, todo mundo que ficar contra o Bolsonaro, a gente precisa de um. Agora, essa mistura aí, eu acho que é incoerente, porque não é união pela democracia. Né? Eles não querem a democracia. A democracia do MBL não é uma democracia. Né? O MBL está lutando por um projeto de poder individualista, né? Ultra neoliberal e absolutamente destruidor, né? que inclusive encontra muitos espaços no fazer político de Bolsonaro. Eu não sei se o MBL se voltaria contra Bolsonaro se Bolsonaro não tivesse uma agenda de costumes e uma falta, ausência total de ética, de etiqueta. Porque ou talvez eles não tenham sido prestigiados como queriam dentro do governo, né? É porque Bolsonaro é muito ruim. Eu acho que eu acho que a agenda do Bolsonaro ela cumpre o que o MBL defende, a agenda econômica. Né? A questão é a falta de etiqueta, de regramento, a barbárie de Bolsonaro, que Bolsonaro é isso que a gente fala, ultradireita, né? O MBL é a direita. Então salta mais. Eu acho que a minha tese é de que eles vão para o lado de quem der mais. Quem oferecer mais, eles vão. O MBL? Acho. Acho que eles são oportunistas, né? Eles surfaram como Dória na onda do bolsonarismo para se eleger. E agora eles querem entrar em outra onda porque ofereceram outras vantagens para eles. Eu não tenho a menor confiança nesse pessoal, né? Aliás, nos últimos dias as pessoas têm lembrado coisas do MBL que são praticamente idênticas ao que o Bolsonaro faz, né? Escola sem partido, perseguição de professores, contra o Dia da Consciência Negra, uso ideologia de armas. De gênero. Exato. Não tem Como é que a gente vai se juntar? Não tem porquê. Deixa eles fazerem a manifestação. Por que precisa estar junto? A gente pode assinar a carta do impeachment, assinar o impeachment junto, mas a gente precisa sair junto no recreio. Marchar lado a lado, né? Não. Não dá. Não, até porque eu fico imaginando o que vai dar isso, né? Vai dar treta lá, inclusive. Não, agora, isso que você falou, Sinara, do Dória, nossa, acho que é uma outra pauta que a gente precisa levantar aqui, né? Que é os rumos que o PSDB foi tomando no decorrer, assim, porque a gente, né? O que é social-democracia raiz aí que se constrói, né? Enfim, com tantos intelectuais, enfim, a gente tem aí pessoas absolutamente dialogáveis e era ótimo ser oposição ao PSDB, gente. Olha que ponto chegamos. Então eu sou obrigada a gostar do Dória. Você sabe que eu falei brincando? Mas o Dória, ele é fora da casinha. Ele não tem, de forma alguma, os princípios ideológicos que o PSDB, né, a história do PSDB construiu. De forma alguma. Ele é outra coisa.
Ele é outra coisa. Acho que é Miami que afeta a cabeça. Você fala que ele é outra coisa, em que sentido? Ele é mais ligado em grana? Como é que é? Não, o Dória ele não tem é, sofisticação para pensar sociedade, não sabe pensar em pluralidade. Dória defendeu recolher livros porque falava de ideologia de gênero, por exemplo. Aí, pois é. Então, assim, ele se manteve silencioso durante muito tempo em relação às violências, a própria política de encarceramento de Dória, que é assim, voraz, né? A política de raça, de pensar raça e pessoas em situação de vulnerabilidade. A Bia Dória falou que as pessoas em situação de não pode dar esmola, né, dar comida para as pessoas em situação de rua. Assim, a gente não pode esquecer que os programas sociais que a gente viveu de forma tão intensa no governo Lula, eles foram gestados no PSDB, né, no governo Fernando Henrique. Assim, todas as críticas que a gente tem que fazer à política econômica, privatista e etc e tal, tinha alguma coisa social, né? Alguma razoabilidade. A própria discussão das cotas também já estava acontecendo ali. Então, eu acho que quando a gente retomar isso, no sentido da consciência da história política, não precisa ser tão longa, mas história política recente do país, a gente vai conseguir dar passos sem ter essas ilusões, sabe? Desse MBL, por exemplo, que para mim é um produto, né? Como você falou, é um produto, é um enlatado, enfim. Tocou a campainha. Vixe, aí é o quê? Você tem que ir para... É só abrir. Votar? Ah. Não. Tá, enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários das pessoas, tá bom? Tá bom. Ó, a Yasmin Raíza fala: Érica, você é reflexo de luta e resistência. Um sopro mesmo, como disse Sinara, que faz ressurgir a esperança na democratização da política. Inclusive, seria uma boa questão trazer as reformas que ocorreram no sistema eleitoral. Diz muito sobre as mulheres negras, pessoas trans, etc. O Moro, tem uma pessoa que aparece aqui, Moro Marru, muito bom, os nomes das pessoas aqui. A Merilone, Sinara Menezes, deputada Érica Malunguinho. A imagem que mais me chocou no 7 de setembro foi um bebê no chão na Paulista. Eu, como mãe, fiquei estarrecida e com medo dessa gente. Como pode? É um bêbado, eu acho, né? Acho que foi um bêbado. Foi uma pessoa, né, que estava no chão e eles passando como se fosse invisível mesmo, né? O pobre invisível, ou então causando repulsa a eles, né? A Maria Nadir Rodrigues pergunta se você foi eleita para a Lesp. Não, a Lesp não foi Câmara Federal, não. A Juliana Perucci fala: enquanto as diferenças nos hierarquizarem e as semelhanças nos homogeneizarem, as lutas das chamadas pautas identitárias serão necessárias. Érica faz um debate importante e é uma precursora. Parabéns. Juliana Peru, perfeito, Érica, a experiência não é o princípio para generalizações, no entanto, não é algo de ordem pouco potente na vida social ao ponto de ser negligenciada nos parâmetros que organizam a sociedade. Roberta Carvalho, gente, essas pessoas sempre estiveram aí, elas só se sentiram empoderadas para a livre expressão agora. Isso, Érica, tem um componente cultural brasileiro que precisa ser discutido. As pessoas fora da casinha que a gente estava comentando aqui, se vocês quiserem fazer mais perguntas para a deputada, vocês podem fazer superchats também, tá? Que aí eu leio, porque é muito, muito comentário e acaba... Aqui, ó, tá falando aqui, a Silvia Nave tá falando, não, Sinara, um bebê sobre uma bandeira do Brasil. Eu não vi essa cena, você viu essa cena? Não vi, não. Eu não vi, vou procurar, Silvia, depois a gente vê. Todo mundo está falando aqui, bebê mesmo, no chão. Guilherme, se você tiver aí essa imagem para a gente, aí depois eu coloco. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante? Tem um tempão que eu estou querendo te entrevistar, e esses dias eu vi uma matéria muito legal sobre Umbanda que usa Jurema, né? Umbanda psicodélica, eles chamaram, que usa o vinho da Jurema. E aí eles falam que a entidade dessa Umbanda é o mestre Malunguinho, guia espiritual dos juremeiros. É daí que vem teu nome, Malunguinho?
não tem nada de psicodelia, não tem umbanda psicodélica nenhuma. Desconheço, inclusive, eu não É coisa conheço. para ler a matéria, né? Para dar cliques que eles usaram, mas Malunguinhos é uma junção muito poderosa das culturas negras e indígenas, na região da Mata do Catucá, em Pernambuco, e são lideranças, né, desses territórios. A diferença é que as pessoas podem elas se proclamam malunguinhos. Eu tenho essa herança em linha direta, né, por conta da minha família e etc. Só que isso, obviamente, precisou de muitos processos para eu conseguir resgatar. É seu sobrenome mesmo, então. Deveria ser real, assim, deveria ser né, se o método colonialista não fosse tão eficaz a ponto de nos destituir dos nossos nomes, né? Então, mas isso é algo que, como a nossa tradição oral ela é constante, né? Ela é perpétua, ela é perene, então a gente recupera e traz de volta e eterniza como deve ser. Eu vi que você faz um trabalho também sobre as benzedeiras, né? Você sabe, eu sou baiana, minha avó tinha uma ligação muito forte com as benzedeiras, ela sempre chamava as benzedeiras para benzer os netos, né? E eu achei muito bacana você comentar no Twitter, tentando resgatar essa figura da benzedeira em São Paulo, né? Que eu nem sabia que existia. Pois é, tem mais de 100 catalogadas, né? Então, são curandeiras, né? Pessoas que estão ali para trazer a cura espiritual e física também, trazer a aproximação, né, desse espírito a este corpo, introduzir este corpo a essa cultura, preparar para este mundo é fundamental. Diz respeito a afeto, diz respeito a transferência de conhecimento, né? As pessoas é engraçado que as pessoas acreditam em massagem, em reiki, mas não conseguem acreditar numa benzendeira. Gente, a tecnologia é a mesma. Você sabe que eu passei por uma experiência muito maluca. Eu estava morando em São Paulo, eu morei em São Paulo 10 anos, agora eu estou em Brasília. E eu estava com a impressão que eu estava com mal olhado. Coisa de. Eu acredito. Eu comecei a ter um torcicolo. E aí, resumindo, eu fui numa benzedeira que minha tia me levou no interior da Bahia, e ela pegou um ramo de folhas do quintal frescas. Frescas, gente, ela acabou de colher. Quando ela passou em mim, as bichinhas estavam murchas. Gente, e assim, olha só, mas a sabedoria das plantas, isso né, a ciência das plantas, da natureza. Todo remédio alopático que a gente toma é extraído de plantas, perfumes, cosméticos, aromas diversos que mudam o nosso humor. Por que não acreditar nisso? É porque não passou por um processo industrial? É porque o que não está aí multiplicado? Quantas vezes são saberes? Isso é ciência, né? Isso é ciência. Não é só metafísica, né? Isso é ciência, isso é empírico, inclusive. Por favor, gente. Toma chá por quê? Né? Se não acreditar no poder de uma planta e que isso... A gente acredita em energia. A gente não estudou física, a gente não estudou sobre atrito, sobre a energia cinética, etc. e tal. Por que é tão difícil fazer essa associação? Deve ser o medo de dar poder às benzedeiras, às curandeiras e essas pessoas tão sábias que estão aí, ó, quebrando, que poderiam destruir assim, ó, a indústria farmacêutica, enfim, destruir um monte de coisas só com autocuidado, né? Com cuidados básicos, os primeiros cuidados, enfim. Energias, né? A Maria Cândida Ferreira de Almeida está falando que Malungo é a irmandade formada nos barcos escravistas que misturavam várias etnias. Malungo é irmão no barco. Conceição Evaristo tem um poema lindo sobre isso. É possível também.
A Nenê Geolás, ou o Nenê, não sei, porque eu já entrevistei o seu Nenê da Vila Matilde, que era homem, então não sei se é mulher ou homem. Nenê Geolás pergunta: gostaria de saber se a Érica tem conseguido viabilizar seus projetos. Como, assim, a esquerda, a oposição na Lesp, a gente sofre muito, porque a máquina tucana, ela está né, contaminando o estado de São Paulo há décadas. Então, você tem um bloqueio dessa máquina, né? Você tem essa máquina muito bem engendrada por eles, e você tem um conjunto de bolsonaristas gigantesco na Lesp. Então, assim, tudo que for assinado por mim, eles acham que tem ideologia de gênero. Sei lá, eu estou falando sobre Covid. Eles acham, vamos procurar que tem ideologia de gênero ali. Uma vez eu tinha um projeto muito importante, que ele foi até aprovado na Lesp, que é sobre desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E aí fizeram uma emenda no meu projeto falando assim, em defesa dos povos e comunidades tradicionais. Tem que colocar japoneses, alemães, poloneses. E assim, não... Olha só, porque a questão é o fato de eu ser oposição. Então, eles vão encontrar uma forma de fazer bloqueios diversos à tramitação dos meus projetos, enfim. E não entendendo que povos e comunidades tradicionais é um conceito antropológico, né, que fala de ribeirinhos, povos indígenas, matrizes africanas, né, pescadores artesanais, nem diz respeito à etnia, ao negócio necessariamente, né, porque diz mais respeito à questão geográfica. Então, enfim, é difícil viabilizar as coisas, sim, por meio da tramitação normal, mas a gente tem outras ferramentas políticas que fazem diferença. Então, assim, eu sou extremamente muito atuante, o meu gabinete é muito atuante em questão das violências, encarceramento, violação de direitos humanos em presídios, violência contra mulheres, LGBTs. Então, assim, a gente atua diretamente acionando secretarias, órgãos diversos e, enfim, faço conversas e diálogos pessoalmente, enfim, eu viabilizo de outra forma. Eu sei que pelo processo legislativo tradicional, né, no processo de tramitação, há pouca chance. Inclusive, porque tem uma outra questão que vocês precisam saber. A Lesp talvez seja uma das assembleias mais improdutivas desse país. Mais improdutivas. A gente vive para responder o governo do Estado. E aí tem a ver com esse maquinário PSDBista que está aí há um tempo. Então, assim, os projetos de deputadas e deputados é uma coisa muito difícil de acontecer. E quando acontece, eles muitas vezes não dá quórum. Os deputados não vão, não dá quórum, cai o quórum, não vota. E tem uma outra questão. Ao invés dos projetos tramitarem de forma ordinária, eles vão por um processo paralelo, para uma lista. Lista X, que é uma lista, a gente vai conseguindo os apoiamentos, a gente leva essa lista, se o projeto não tiver nenhuma oposição, se você conseguir convencer todo mundo, ele consegue entrar nas prioridades, ele entra para ser votado, ele nem passa pelas comissões. Aí faz um tal de um congresso de comissões instantâneo e tal, mas isso não acontece, a gente está respondendo a todo tempo o governo, toda hora a política privatista do Dória, de cerceamento, de vendendo o Estado todo, né? A gente tem agora uma briga aí com o Itaú. É a privatização do Ibirapuera, é cada coisa que essas pessoas pensam, né? Ele ia privatizar o Butantan, ele está aí batendo no peito da Coronavac, mas esse projeto de privatização do Butantan estava lá na Lesp, sabe? Estava lá na Lesp. Então, assim, enfim, assim, é difícil, mas eu busco outras formas. Então, outras formas junto com as secretarias, direto com as secretarias, confiando também em pessoas que têm muita sensatez e conseguem e vão viabilizar coisas, porque eu tenho o meu poder fiscalizador, então, se eu estou vendo um negócio errado, eu vou questionar, então, se tem um problema, eles vão corrigir, obviamente.
Isso já é bastante coisa. Eu tenho um trabalho que eu não deveria fazer, que eu sou uma diplomata também. Eu frequento consulados para pedir apoio, inclusive, e construir ações conjuntas aqui no estado de São Paulo. Então, a gente vai buscando outros meios, porque depender... Eu lembro que quando eu entrei, o mais velho era o Gianazzi, né? O Carlos Gianazzi. Entramos nós 3 novas no pessoal. Eu, Mônica Seixas e Isa Pena. Aí eu falava com o Gianazzi, e aí? Ele falou, esquece. Aqui não passa nada. Ai, que tristeza. Não passa nada, não tem o que passar, porque não passa. Ele assim, eu tinha esperança, eu confirmei essa fala dele. E realmente difícil, é um lugar bem difícil. Bem difícil. E fora que tem esses bolsonaristas, né, gente? Vocês deviam perguntar como é que você consegue ouvir tanta coisa absurda, grotesca. Por exemplo, audiência pública em homenagem a Pinochet. Nossa, que tristeza. O que aconteceu, né? A gente foi ladeira abaixo nos últimos tempos, né? Muito Por exemplo, triste. pessoas defendendo abertamente a Revolução de 64. A gente tem um deputado que fundou um bloco de carnaval chamado No Porão do DOPS. Tristeza. Meu Deus. É um rompimento com a história, né? Um rompimento radical com a história. Por isso que eu te falei da antipolítica, né? Porque eles foram insuflando esse ódio, né? Que agora eles se arrependem, né? A mídia corporativa, porque se voltou contra eles, obviamente, como da outra vez. Parece que não aprendem a lição, né? Pois é, quero ver para onde eles vão agora. Deixa eu te falar uma coisa para a gente terminar que eu não posso esquecer. A deputada é autora de um projeto de revisão dos tais monumentos, aqueles monumentos horrorosos que tem em São Paulo, cujo símbolo máximo é o tal do Borba Gato. E ela fez um vídeo muito bacana. Depois vocês olham inteiro no YouTube dela. Ela foi na rua perguntar para as pessoas se elas... conheciam o Borba Gato, sabiam quem era o Borba Gato, né? Porque tem tanta gente defendendo, tanta gente ficou defendendo depois que o Galo chamuscou, né? Chamuscou uma estátua, não teve nenhum dano àquela porcaria lá. Eu estou enfrentando um processo no Conselho de Ética por dizerem que eu faço apologia à destruição do patrimônio público. Ai, que coisa ridícula. E aí ela fez, eu vou botar um trechinho do vídeo e depois eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu nos Estados Unidos essa semana. Depois dessa história eu não sabia, sinceramente eu não sabia. Eu sempre passo lá e vi a estátua lá do Borba Gato lá, achando que é um monumento bem histórico, de uma pessoa bem da hora, assim, mas agora, sabendo desse daí, eu não sabia. Eu acho importante, que até porque tem crianças aí de 8 anos, 9 anos que vão virar adulto, vão virar adolescente. Aí vira adulto e não sabe nem do que se trata ali. Não é justo, não. Você acha que é importante que a gente comece a pensar essas imagens que tem na rua? Você acha que Borba Gato tem que estar onde está? Não. Eu apoio. Legal. É melhor tirar mesmo. Gostei. Fiquei bom saber. Eu pensava que ele era do bem. Eu pensava que ele participou da Guerra Mundial. Eu acho bem desnecessário isso, né? Porque todos nós somos seres humanos. Não tem nenhum porquê. Pessoas que não têm coração. Tirar essas estátuas e... De repente colocar outra. Isso, colocar outra. Sou a favor da retirada. Acho certo. Apoio e não derrubo se precisar. Acho correto. O bem da sociedade e também para não difamar a imagem do Brasil, né? Que já é difamada. Gloriando pessoas que fizeram mal usarem. Tá certo essa lei. Mas paga imposto para, ter a melhora, para ter saúde, educação e acaba sendo gasto dinheiro com coisas que não devia. Eu acho ótimo esse projeto. Os negros no nosso país, até hoje, são escravizados. Vendo esses horrores dessas estátuas, achando que aquelas pessoas são os máximos, entendeu? Por que eu ponho uma estátua do Hitler aqui e a gente vai passar e vai abaixar a cabeça pra um cara desse? Mas nunca na vida. Seria o certo, né? Já que é para tirar vidas também contra os negros, então não tem que ter homenagem nenhuma. O recado tá dado. Ao invés de gastar dinheiro construindo monumento racista, escravagista, fazendo manutenção nesses monumentos, investir no pequeno comerciante, no produtor, em quem tem empresa, população pobre, periférica. Cash. Isso, obrigado.
Achei demais. E aí, há Adorei, 2 dias, na Virgínia, um dos alvos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que é uma estátua de um cara escravagista, né? Olha só, o nome dele era. Deixa eu olhar aqui. General Robert Lee. General Robert Lee foi tirada, foi removida. E aí? As estátuas são removidas, gente. Não tem que se apegar à estátua, Sim. não. Exato. As estátuas, eu tenho uma obra que chama As Estátuas Também Morrem. Ai, que E, maravilha, assim, amei. elas morrem. E assim, essa é um monumento confederado, né? E em São Paulo a gente tem uma festa confederada na cidade de Americana, que inclusive é a cidade do antigo presidente da Lespe, hoje secretário da Casa Civil. A gente tem essa festa que traz, aqui em São Paulo, que traz essa bandeira gigantesca, que é um símbolo do nazifascismo, e da política de segregação racial. Enfim, assim, esse projeto vem nessa perspectiva, né, de fazer uma comissão da verdade, né, do patrimônio público, dos monumentos, avenidas, rodovias, etc. e tal, porque, obviamente, isso foi construído e consolidado, né, pelo poder branco, político, patriarcal, que obviamente não observava e não se sensibilizava. Na verdade, eu acredito que, na verdade, tinha bastante prazer nas opressões que aconteceram, né, que eles ocasionaram. E precisa revisionar esse material, precisa rever isso, porque a cidade é um espaço político, a cidade é de todo mundo, a cidade educa, e não é possível que estejam ali monumentos como as pessoas mesmo falaram nas ruas. Eu achava que era um herói, eu achava que era um cara muito importante da história. Então, assim, isso jamais pode acontecer, isso jamais pode acontecer. E as pessoas têm que entender, porque quem é contrário a essa ideia não é só a direita, a outra direita, gente muito estudada e etc. Fala assim, mas você vai acabar com a história, apagar a história. O próprio Laurentino Gomes, autor dos livros sobre a escravidão. Ele diz que a história, que tem que se manter em nome da história. Mas então por que derrubaram as estátuas de Lenin e Stalin quando caiu a União Soviética? Então, pois é, exatamente. A história não se apaga, ela é reescrita. Inclusive, a retirada do Borba Gato vai fazer parte da história, assim como a queimada. Então, assim, a história ela permanece. E ademais, a história é feita de mudanças e permanências. Nem tudo se guarda. Então, assim, a gente precisa selecionar dentro da história da humanidade o que a gente preserva e como a gente comunica isso que foi preservado. Então, mais do que hora, no sentido propositivo e afirmativo, de termos nos espaços públicos imagens positivas, imagens de resistência, imagens que mostrem o lugar, a cidade, o território que queremos. Essa é a projeção. E falando em termos estéticos, é feia pra caramba, sempre foi feia. Você sabe que eu fiz uma pesquisa, porque eu estava para escrever um texto sobre o Borba Gato e acabei perdendo o timing, mas eu fiz uma pesquisa histórica, Érica, e desde o primeiro dia ela é chamada de monstrengo. Ela nunca foi considerada bonita, nunca na história de São Paulo essa estátua foi considerada bonita. É um Playmobil gigante. Uma coisa feia demais. É um Playmobil gigante. Infelizmente, estamos chegando ao fim. A gente vai receber aqui um conterrâneo seu, né? Que você é pernambucano radicado em São Paulo, o Marco Polo, que é cantor de uma banda maravilhosa, Ave Sangria, que foi vítima da ditadura por conta de uma música LGBT. Você acredita? Eles fizeram uma música em 1974 que se chama Seu Valdir, que era um homem se declarando ao outro. E a ditadura não perdoou, né? Isso para quem acha que a ditadura só perseguia esquerdista. Mas antes de você sair, Érica, eu quero só ler aqui os elogios que estão fazendo para você aqui, tá? Você ficar feliz e saber que seu trabalho vale a pena. Luiz Chaim, essa mulher é sensacional. Estou impressionado com sua articulação e conhecimento. Fiquei fã. Maria Angélica Coldbelli, ela é sensacional, vai até a população. Tem uma pessoa aqui, a Betânia Rocha falou, uma rainha linda que conheci hoje. Achei muito fofo.
Todo mundo te agradecendo aqui. Parabéns, deputada. Que classe, Libório Cumer Júnior. Realmente sua presença maravilhosa. Espero que você volte outras vezes. Vamos combinar. Vamos combinar. E você sabe que tem uma fala no Pernambuco que diz assim, que quando a pessoa é bebê, se dá água do mês de janeiro para a pessoa começar a falar. Minha mãe diz que eu tomei água do ano inteiro, então assim, conversar é comigo mesma. A gente pode ficar aqui, ó, como diz minha avó, lavando os peitos aqui, e nunca mais a gente sai. Tem assunto para mais de metro. Mas adorei. Da próxima, a gente chama e eu boto você para falar horas e horas aqui comigo, a gente toma um drink, faz um boteco aqui. Nossa, Sinara, muito obrigada. Um beijo, querida. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, agradeço. Parabéns também pelo seu. Agradecer a Revista Fórum, sempre queridos, parceiros, gente aí que está na luta por construir e manter um jornalismo crítico, consciente. Isso é fundamental. Estamos, sim, na batalha incessante pela regulamentação dos meios. A gente sabe que essa é uma pauta necessária, né, para a gente dar continuidade e pensar num aprofundamento da democracia. Embora as grandes corporações esperneiem, eles precisam mirar, né, nos países que eles tanto adoram o bem-estar social, entender que a regulamentação dos meios é uma tônica, né, um tema necessário e, enfim, fundamental para que uma democracia possa acontecer de forma plena. Então, simbora, gente. Muito obrigada. Muita axé para nós. Viva sexta-feira. Muitos beijos. Sexta-feira de Oxalá. E bababá. Uhul! Tchau, querida.